Glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Meus queridos ternureiros, o mês de novembro é dedicado à escatologia. O que quer dizer escatologia? Pensar na vida além da morte. Ontem, dia dos finados, nós fomos nos cemitérios e meditamos e nos preparamos, porque nós iremos chegar lá, ao menos o nosso corpo vai chegar lá. Meus queridos, eu realmente, mais do que curso de teologia, nós colocamos na escola de Nazaré. Eu gostaria, antes de iniciar a oração ao Espírito Santo, que vocês, para ter a visão de conjunto, nós, até agora, enfocamos a teologia na vida de Jesus, como Jesus, mas num enfoque especial, como Jesus no último lugar. Outros podem ver Jesus em outros aspectos. Por exemplo, os passionistas sempre enfatizam a paixão de Jesus, os ressurreicionistas, tá? Outros aspectos da vida de Jesus. Jesus em Belém, Jesus na vida pública, Jesus pregador, Jesus taumaturgo fazendo milagres. Bem, nós temos este lema, como Jesus no último lugar. Nós vemos Jesus na Anunciação, em Belém, Nazaré, na vida pública. Nós aí iremos dar continuidade, porque chegou o mês de setembro, é o mês da Bíblia. Nós damos alguns tópicos sobre a Bíblia e nós voltaremos, porque temos ainda que ver a quarta chave para interpretar a Bíblia. Mas eu achei oportuno, também a pedido de vários nossos ternureiros, que estão curiosos, como é esta vida além da morte? Bem, a vida além da morte está contemplada aqui na escatologia. Nós já fizemos este pulo. Jesus em Nazaré, no último lugar, no seio de Maria. Jesus em Belém, no coxo dos animais. Jesus em Nazaré, trabalhando como marceneiro. Jesus na vida pública, faz milagres. Queriam fazer o rei e ele se faz criança. Jesus na Páscoa, morte e ressurreição, condenado, crucificado fora da cidade. Jesus na Eucaristia, quantas vezes, meus queridos ternureiros, eu disse, os grandes deste mundo, para serem imortais, eles constroem as pirâmides, os mausoléus. Pensem nas pirâmides do Egito, dos faraós, pensem nos mausoléus dos imperadores romanos. Se nós pensamos também recentemente aquelas estátuas enormes, monumentais, que Stalin e Lenin e todos estes comunistas pediram para serem imortais. Mas Jesus nos deixou a presença, o presente, o maior presente, que é a presença dele na Eucaristia. Ele sempre é o último, ele será o primeiro. Quem se humilha será exaltado. Eis então o que é a escatologia. Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Nós, neste mês de novembro, queremos meditar nestas terças-feiras, na escola de Nazaré. Nós vamos aprender como devemos nos preparar. Vamos fazer uma oração juntas inicial? Vamos tomar então a oração ao Espírito Santo, mas antes nós somos missionários. Porque somos missionários, vamos lá. Fazemos a oração ao Espírito Santo, depois fazemos o canto, porque sem o nosso Helder, que faz a parte do barítono, né, nós não conseguimos. Mas nós, meus queridos, vamos participar nesta noite.
é um tema fascinante. A morte não é para assustar, o pessoal não quer falar da morte, certo? Porque sabe que é uma interrupção. Então, quando falam da morte, é mais para bem o que é a herança, como é que vai ser, como é que não vai ser, mas não pensam que depois da morte tem outra vida. Não se preocupam disso. Se preocupam ainda das coisas deste mundo. Podemos então acompanhando. Meus queridos, peguem então o celular vermelho e juntos vamos fazer esta oração. Vamos alternando, ouvindo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Helder, você é o nosso solista, nós vamos cantar. Aprendam este canto. Nós somos missionários da ternura. E depois, fiéis alunos de Nazaré. Fiéis alunos de Nazaré com Jesus, Maria e José. Começamos. Nós somos missionários da ternura. Nós somos missionários da ternura. É a divina e trina ternura que nossos males já nos cura. É a divina e trina ternura que nossos males já nos cura. Nós somos missionários da ternura. Nós somos missionários da ternura. Fiéis alunos. Fiéis alunos de Nazaré, com Jesus, Maria e José. Fiéis alunos de Nazaré, com Jesus, Maria e José. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. muito bem, vocês depois ajudam para ler alguns textos bíblicos. Bem, meus queridos ternureiros, nós damos uns aspectos, dando continuidade a um curso bíblico. Vamos pegar um tema bíblico, vamos daqui a pouco abrir
a Bíblia alguns textos que nos falam da vida além da morte. Bem, o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, o mês de junho, o Sagrado Coração de Jesus. O mês de julho, é interessante, João 23 queria dedicá-lo ao sangue de Jesus. E o mês de agosto, sobretudo aqui no Brasil, é o mês vocacional, o mês em que todas as vocações são promovidas. Primeiro domingo, o dia do Padre. Segundo domingo é o dia dos pais. Terceiro domingo, o dia dos religiosos. Quarto domingo, o dia do catequistas, do leigo, né? E o mês de setembro é dedicado ao mês da Bíblia foi escolhido o mês de setembro porque em setembro celebramos a festa de São Jerônimo, que é, sem dúvida, o maior biblista que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que era a língua oficial, que era, podemos dizer, o inglês da época. Bem, no mês de outubro, que é o mês das missões, nós assumimos, assim, também alguns tópicos sobre a vida missionária, né? Damos várias mensagens, mas continuando esta introdução à Bíblia, que nós iremos completar depois de algumas meditações sobre a escatologia, a vida além da morte. É um tema fascinante. E sobre este tema eu tenho uma publicação. Por enquanto fiz poucas cópias, mas eu gostaria que vocês depois ajudassem para divulgar este tema. O tema é, leia bem forte: Quero ver tua face. Quero ver tua face, Senhor. Realmente isso é só depois da morte. Agora nós não podemos ainda ver a face do Senhor. Bem, nós iniciamos com este texto hoje. Bem, temos a frase dos provérbios, depois você vai procurar onde é que se encontra do livro dos provérbios. Em tudo que fazes, olha a meta. Bem, nós hoje, em vez, vamos tomar este texto, é chamado o texto base, o texto dos textos sobre a vida além da morte. Bem, no meu ministério já tive tantas experiências. Sei que um domingo eu era pároco de uma paróquia lá e entrei no tema da vida além da morte, em especial morte, juízo, inferno e paraíso. Isso são chamados 4 novíssimos, né? Novíssimos quer dizer as últimas, o que vai acontecer no final: a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. E não é que uma mãe veio lá e me disse: Padre, eu sempre tenho tão gostado da sua missa, dos seus sermões, das suas mensagens, mas hoje fiquei decepcionada. Como é que o senhor fala do inferno? Ainda as minhas crianças aí ficam traumatizadas. Eu disse: olha, Nossa Senhora em Fátima falou, e não só falou, mostrou também o que é o inferno. Não é para assustar, mas para responsabilizar, que da nossa vida depende toda a eternidade. É um tema dramático, mas é um tema também consolador. Bem, nós vamos ler este texto, eu quero fazer um pequeno comentário. Lucas 23, 43. Quantas vezes nós lemos mais no aspecto da caridade? Estava com fome e me destes de comer. E esquecemos o final, que aliás eu enfatizo, é o versículo 43. Aliás,
Não, versículo 40, esse aqui será um outro tema. Capítulo 25, versículo 31, 46. Isso, Júnior, já que Helder está ocupado aqui para transmitir, o pessoal está acompanhando? Sim. Ótimo. Meus queridos, este texto, quantas vezes nós enfatizamos a caridade, repartir, está com fome, estava com sede, estava peregrino, estava estrangeiro, estava doente, estava preso e fui atendido. Mas nós esquecemos, muitas vezes esquecemos o final que é dramático. É um trevo, não tem a terceira linha, como eu dizia uma vez, uma pessoa muito amiga, uma professora espírita, que me dizia, não, vai ter ainda chance, e falando da reencarnação. E eu explicava, me parece que este texto é incisivo. É um trevo, não tem o terceiro caminho. Ou o paraíso, ou o inferno. É Jesus que diz, ou, não tem outro. Vamos ler então, pegamos Mateus 25, 31, 46. Vocês também peguem a vossa Bíblia, acompanhem, pegam uma canetinha. Eu sempre tenho uma canetinha comigo, o pessoal dá risada, mas não pode ser, porque cabe, não mancha, né, a caneta, se você cuida, é um lápis, na verdade. É para sublinhar aquelas frases que mais nos chamam a atenção. Leia bem. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? Ele responderá: Em verdade vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leia só o versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Não fala do inferno? Para o castigo interno, fala. Certo. Bem, meus irmãos, o catecismo nos apresenta os 4 novíssimos. O que é os novíssimos? É o que vai ter no final desta nossa vida. Então, o catecismo está dedicando algumas
alguns números, algumas páginas sobre este tema. A morte, o juízo, o inferno, o paraíso. Vamos entrar nisso e quem quer fazer pergunta ou quer acrescentar, primeiro, a morte. A morte muitas vezes foi vista como uma interrupção da vida. Para os cristãos, a morte não é interrupção da vida. É a vida que não é tirada, mas transformada. Está aqui a frase. Onde é que está esta frase? Esta frase é citada na missa pelos falecidos do prefácio. Não esqueçam, o prefácio é aquela oração que você faz antes da consagração, depois do ofertório. Diz, a vida não é tirada, mas transformada. Bem, para uma simbologia, na nossa casa de retiro, na Tapera, o sacrário, a porta do sacrário tem um fóssil. O que é um fóssil? É madeira ou pode ser até um bicho que ao longo do tempo se transformou. Nós temos fósseis de madeira que se transformou em pedra, mas muito interessante é que lá na Tapera nós temos um peixe, vem do Nordeste e tem mais pessoas entendidas, eu não... 90 milhões de anos, imagine que Adão e Eva é 500 mil anos, não chega a 1 milhão de anos atrás, quando apareceu o ser humano. Bem, por que a gente colocou este peixe? Para dizer que este peixe não apodreceu, este peixe foi transformado, claro, não é mais vivo como antes, mas de uma certa forma parece assim como um símbolo de uma ressurreição, de uma nova vida que tem. A vida não é tirada, mas transformada. Como é a vida além da morte? Absolutamente nós não temos nenhuma ideia. Nós, nas próximas vezes, iremos fazer uma comparação entre esta vida e a vida eterna. É algo de inefável. Nós aqui nos comunicamos com os 5 sentidos. E como vai ser de lá, de outro lado do rio? Bem, neste livro, volta este adjetivo, inefável. Eu sempre digo, é algo de inefável. Estamos balbuciando. Mas é fascinante meditar a vida além da morte. Ora, a morte, então, é esta passagem. É curioso que a humanidade fala da morte, mas fala da morte como o fim. Eis então que o cristão tem uma outra resposta. Não é o fim das surpresas, mas depois da morte vai ser uma surpresa sem fim. Devemos pensar nisso. E observem bem, haverá depois da morte o juízo. Eu tenho aqui uma meditação muito interessante sobre isso, onde relato as perguntas questionadoras especialmente sobre o inferno. Como é possível que Deus é tão misericordioso e como é que vai nos julgar? Aí fala claramente, para que tenha uma vida desregrada, Deus não é que nos coloca no inferno, a gente já constrói o inferno. Por isso, nós aqui no santuário temos representado a vida além da morte. O juízo final é esta capa que vocês estão vendo, é um grande afresco de mais de 15 metros quadrados. E o que mais chama atenção, todo mundo fica curioso, ver lá, é uma sala de espelhos, e as pessoas estão se refletindo num espelho.
O que vem a ser assim o inferno? Vejam, meus irmãos, nós temos toda uma literatura, uma iconografia, estes diabos de chifre, rabo e garfo, e é curioso que sempre, desde os primeiros anos de padre, eu sempre vi isso, ouvi de outros pregadores. O que é o inferno? O inferno não é um lugar, mas você vai, é um estado de vida, é a pessoa que coloca sempre um espelho na frente para se espelhar, e contemplar a si mesmo. Um espelho na frente, um espelho atrás, um espelho à direita, um espelho à esquerda, um espelho em cima, um espelho embaixo. Ao final, tudo isso é uma frustração. Vocês já notaram quando a gente se olha no espelho, no início, a gente dá um jeitinho? Não sou assim tão feio, tá bom, ajeitamos assim, e depois você dá umas risadas lá. Mas depois, a gente fica 10 minutos até depois a gente cansa. Agora imaginem, o inferno é esta pessoa egoísta que sempre só pensou em si. Ele não vai no inferno, ele já está. Está neste quarto sem portas, sem janelas, um quarto de espelhos, 4 espelhos. Bem, o que vai ser o juízo depois da morte? Bem, neste livro, aliás, queria só completar a respeito do inferno. Como é que Deus permite isso? Eu respondo. Um Deus que não exige a nossa responsabilidade não educa, não é Deus, é um falso Deus. O nosso Deus nos educa. E nós devemos fazer a nossa parte. Deus não dá tudo de graça. Deus nos educa. Portanto, a todos os atos que nós fazemos, tem consequências. E o que vem a ser no juízo? Será justamente esta, não usamos a palavra cobrança, mas apelar à responsabilidade. Deus quer nos fazer participar da sua intimidade, Deus quer uma nossa resposta, e isso implica uma responsabilidade. Dos nossos atos, São Francisco de Sales diz, todos os nossos atos já estão, já têm a semente de eternidade. Tudo que eu faço tem um reflexo para a eternidade. Isso é a máxima responsabilidade que nós temos. Então, o inferno é a justiça de Deus. Uma pessoa que a vida inteira foi egoísta, foi corrupto, foi conscientemente, nunca se arrependeu, bem, esta pessoa realmente construiu o inferno, não vai para o inferno, vai continuar a ficar no inferno. Bem, no juízo, não é que Jesus vai nos dedar, você fez isso, nós mesmos, depois da morte, na presença de Deus, espontaneamente, não é Deus que vai nos julgar, é Jesus mesmo que diz, o que você acha da tua vida? Você se avalia? E o beato, quem chegar lá no céu, espontaneamente vai dizer, Senhor, eu não estou preparado, eu preciso de uma purificação. E aí surgiu na igreja a teologia, que nós colocamos aqui como um quinto ponto, o purgatório. Mas o que vem este purgatório? Aí nós temos toda a polêmica também com os evangélicos, que acham que o purgatório é uma fantasia medieval. Não. Nós acreditamos que
morrendo, mesmo às vezes na graça de Deus, sempre temos tantas imperfeições. Ao final, precisamos de uma purificação. E quem morre, quando Jesus nos diz, você se avalia, o que você está achando? Nós mesmos tomamos a iniciativa. Senhor, me purifique. Este é o purgatório. Bem, eu neste livro faço umas comparações. São comparações que eu tirei, assim, de toda esta literatura escatológica que se formou através de 20 séculos. É interessante que o purgatório não tem um tempo, diz quantos anos de purgatório vai ficar, não é problema de tempo, porque quando nós passamos do outro lado não tem mais o tempo. Então não se pode dizer 1000 anos de purgatório. Não tem lógica. Quando nós falamos do purgatório, nós entendemos uma purificação que haverá. Vamos fazer uma comparação. Se eu pego um pedaço de lenha, de madeira, que eu jogo, sobretudo se é verdinha ainda, se eu jogo no fogo, ela demora, vai passar através de todo um acrisolamento, vai começar a estalar, feder, vai até se transformar em brasa. É uma comparação. O purgatório é isso. É um tempo de acrisolamento, usamos esta palavra, e de purificação. Bem, dizem que quem vai procurar o ouro, né? Ele deve ser purificado 7 vezes, vai ser aquele material, né? Vai ser tirado ainda as impurezas 7 vezes. Mas o fogo, assim, também tem uma missão, tem uma função muito grande de provar, de ver se é ouro, se é prata, se é madeira, se é palha de São Paulo. Nós seremos provados. No juízo final, São Paulo fala destes níveis. Se nós somos, se você é ouro, prata, madeira, feno, palha, né? É uma comparação. Evidentemente, nós devemos sair purificados como ouro. Então, no juízo, depois do juízo, nós passamos por um processo de purificação. E isso nós chamamos de purgatório. Bem, há muitas, não entro agora em detalhes, mas nós temos no livro dos Macabeus uma fundamentação do purgatório, assim. E daí se justifica porque nós fazemos orações, rezamos missa pelos falecidos. Vejam, alguns soldados daquelas famosas batalhas do tempo dos Macabeus, é interessante que alguns soldados morreram e nas fardas encontraram alguns ferrinhos de cavalo, algumas macumba, saravá, e, meu Deus, este aí deu a vida para salvar a nossa pátria. Vamos rezar por eles. E o que fizeram? Um sacrifício, né, no templo, e rezaram por estes soldados. Será que a oração pelos falecidos tem valor? Quando uma pessoa tem uma vida completamente errada, ambígua, realmente foi um corrupto, bem, com a morte tudo já está decidido e nós chamamos que paraíso e inferno. Todavia, ao longo da história se desenvolveu toda esta teologia do purgatório.
E nós temos uma santa, é esta santa da qual eu já falei, é Santa Catarina de Bolonha, que tem toda, é ela que tem toda uma teologia do purgatório. Quer dizer, depois da nossa morte, quem morre na graça de Deus, não foi uma rejeição de Deus, mas foi apenas imperfeições, ou podemos dizer pecados veniais. Tá? Estas pessoas podem ser passadas neste acrisolamento e as nossas orações podem interceder. É curioso que surgiram até congregações, a congregação de São José Cotolengo, que tinha uma congregação de irmãs que rezavam só pelas almas do purgatório. Eu acho que tem o seu valor. Portanto, eu queria dizer também, talvez neste momento haja até evangélicos que acompanhem esta aula não digo de teologia, mas de pobre catequese. Nós respeitamos também o que Lutero escreveu. Às vezes os católicos pensavam, pois faz uma oração, adquire aquelas indulgências e vai direto para o céu. Já existia aquela, é uma frase em alemão que agora não lembro, caiu a moeda, a alma subiu para o céu. Não é bem isso. O purgatório existe, é um acrisolamento, e as pessoas que morrem, ninguém pode dizer que morrem, vai para o céu de chinelo. Vai passar por uma purificação, um acrisolamento. E as nossas orações podem interceder para uma maior purificação. Bem, depois do juízo, o purgatório não tem outra. Há uma bifurcação, paraíso e inferno. E lemos aqui agora, eterno. Eterno quer dizer, é uma palavra realmente chocante, mas é uma palavra realmente bíblica, está claro. Paraíso é o júbilo eterno, purgatório é o desespero eterno. E nós, nesta noite, queremos reafirmar a nossa fé na vida eterna. Meus irmãos, eu creio, proclamo eu creio todos os dias. Tenho 3 atos de fé na Trindade, que é um convite à vida fraterna. O nosso Deus é uma comunidade. Ninguém se salva sozinho, todos juntos. Eis então a Trindade, o nosso modelo, vivendo, participando sempre na vida trinitária. Mas nós também acreditamos na igreja que é apostólica, que vem dos apóstolos. Eis então a comunhão da igreja. Mas nós proclamamos no final, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Vocês vejam a ligação que tem entre os 3. Não tem um terceiro caminho. Ou é algo assustador, mas também confortador. Porque quando nós vemos tantas injustiças, tanta corrupção, diz, mas que Deus os carregue, que o diabo os carregue. Não, deixa a justiça de Deus. Chegará tarde, mas vai chegar. Esta, então, é a nossa consolação, que nós vamos ler agora em Lucas. Depois vamos ouvir se tem perguntas também. Lucas, pode pegar, capítulo 23, versículo 43. Bem, é impressionante. Ao lado de Jesus
tinha 2 ladrões. Classicamente se diz o ladrão revoltado, que diz: se você é filho de Deus, está na hora de nos ajudar. Mas era uma gozação que estavam fazendo. Como os outros, se tu és o filho de Deus, desce aqui da cruz. Mas um destes 2 ladrões diz: nós merecemos isso. Ele reconhece de ter errado na vida. E diz: Mestre Jesus, lembra-te de mim quando estarás no teu reino. Vamos ouvir a resposta de Jesus. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas este ladrão foi esperto. A tradição diz que ele era um ladrão profissional, né? Mas o maior golpe foi no final. Ele roubou o céu. Roubou o céu. Bem, existe sobre este ladrão toda uma literatura que ele depois, quer dizer, muitas pessoas se inspiraram na vida dele, mas existe uma literatura que apresenta ele como um ladrão, sim, mas que ele roubava para repartir com os outros. Então, quando ele estava na cruz, ele aceitou assim todos os erros que fez. Mas é curioso que, olhando para Jesus, reconhece, aliás, o colega diz: nós devemos reconhecer o nosso erro. Não fique gozando de Jesus. Nós merecemos isso. Portanto, ele reconhece os erros, mas apela a Jesus: lembra-te de mim quando estás no teu reino. E ele fez o último golpe, roubou o céu. Bem, meus queridos, nós continuaremos. Hoje foi apenas uma introdução, é um tema fascinante. Nós aqui temos toda uma teologia da vida além da morte. Cada ato que nós fazemos por amor de Deus, nós merecemos. Cada ato tem o mérito. E na teologia da graça nós falamos justamente, é Jesus também que diz, né? Os méritos. Agora, às vezes isso foi exagerado, foi enfatizado demais. Por isso, Lutero e muitas igrejas evangélicas, mas sobretudo Lutero, não enfatiza tanto o mérito. Tudo é graça de Deus. A gente usa esta palavra mérito, é meu mérito, mas sabemos que mesmo quando fazemos as melhores obras, ainda tem a graça de Deus, que nos preveniu, nos acompanhou e continua nos acompanhando. Vamos ver se tem alguém que quisesse fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta, a Denise pediu para o senhor Padre João, comente sobre a ressurreição dos mortos na vinda de Jesus. A ressurreição dos mortos, daqueles que Jesus ressuscitou. Quando Jesus virá, né? Não. Futuramente os corpos voltarão, não sei. Denise, sobre isso, efetivamente, irei voltar, porque será justamente antes do paraíso. Foi bom ter falado. Existem 2 juízos, né? Vamos apagar aqui. Existe um juízo particular. Eu agora falei do juízo particular. Agora a Denise, que também já é meio teóloga, já também ela fez vários retiros conosco, né?
Amanhã venha na missa 6h30. Existe o juízo universal. É deste que a Denise quer que meditemos. Eu irei, porque isso merece uma resposta muito mais longa. Bem, depois da nossa morte, então, tem o juízo particular. É Jesus que diz: Denise, não sei quando será, você novinha, daqui a 80 anos, se apresenta a Jesus, e Jesus diz: Denise, é você mesmo que se julga, será o juízo particular. Mas, no final dos tempos, que nós não sabemos quando, alguém diz que logo mais vai ter este fim do mundo, né? Não. No fim do mundo terá o juízo final. Existe uma literatura imensa sobre isso. Alguém imagina que será celebrada uma missa e no final da missa virá Jesus com os trombeteiros acordando e o pessoal sairá dos túmulos. Bem, nós acreditamos na ressurreição da carne, mas não como foi a ressurreição de Lázaro, porque se fosse voltar assim, seria sempre um corpo de imortalidade. Como é que vai ser? Nós não sabemos. Sabemos que a vida não é tirada, mas transformada. Como será este corpo ressuscitado? Efetivamente, acreditamos que tudo será utilizado, tudo será transformado. Haverá um novo céu, uma nova terra. E também o nosso corpo, certo? Como vai ser agora, como digo, não entramos em detalhes porque existem livros, fantasias, etc. Uma coisa é certa, que os católicos sempre cuidaram do cemitério. Em italiano se diz campo santo. É um campo santo, porque os nossos corpos são templos da Santíssima Trindade. Estes corpos colocados nestes lugares, nestes cemitérios, aguardam a ressurreição da carne, mas não é no sentido que aqueles ossos, no sentido que vão voltar a uma vida, não, haverá uma transformação. Como vai ser, não sabemos. Sabemos uma coisa, que nada será destruído. Por isso, a Igreja sempre aconselhou, né, aliás, não aprovava a cremação, no sentido que o nosso corpo vai se corrompendo depois da morte, é uma evolução normal. E se hoje a Igreja admite a cremação assim, por causa, também é mais prático, mas que haja sempre uma veneração destas cinzas, que não sejam julgadas. E eu posso, Denise, contar um exemplo bem concreto e recente. É uma família que diz: não, eu quero ser cremado e as minhas cinzas quero que fiquem lá no fundo do meu quintal. Mas talvez ele não ia prever que ele tinha deixado isso no testamento, que ia morrer. De fato, logo que fez este testamento, morreu de um câncer na cabeça, e a esposa, respeitando o que ele queria, fez esta cremação e jogou as cinzas no quintal. Vejam como é que os imprevistos, por certas razões, ela teve que vender este terreno com a casa, e estas cinzas, infelizmente,
fora um novo morador, lá nos fundos, não sei se fez um canil como os cachorros lá andando. E a Igreja Católica sempre falou deste cemitério, um lugar sagrado que ninguém possa profanar. O cemitério era como uma igreja. E é por isso que eu acredito que devemos continuar com estas tradições da igreja sábias. Voltando então à ressurreição da carne, iremos voltar sobre isso, sobre este tema, mas eu digo, nada será destruído, tudo será transformado. Diga. O Eduardo pergunta, Eduardinho, Padre, como não ir para o inferno? E como seria o céu? Bem, o inferno, eu fiz uma comparação. Eduardinho, é difícil assim, mas não, realmente eu faço essa comparação. Uma pessoa que sempre foi egoísta, sempre pensou em si, o inferno será continuar a pensar em si. Mas eu vou usar-te mais outra comparação. Está neste livro, né? Que diferença há entre o paraíso e o inferno? E alguém responde, não, será um banquete. Viu, Helder? Será um banquete idêntico. Comendo e bebendo. Uma comparação. Mas será no sistema dos chineses, com os pauzinhos, sabe? E quem se acostumou a comer, em vez de pensar em si, ia embocando o outro, quem estava na frente, ia receber, pegava a comida, e um passando para o outro. Este é o paraíso. O inferno o que é? Vê, Eduardinho, essa maior comparação. Imagina um pau assim de 2 metros, e você vai comendo, pega a comida, pega lá o churrasquinho, e em vez de dar ao vizinho, você diz, não, para mim sempre se acostumou com isso. Ele vai tentando de comer, mas não alcança. Aliás, é impossível. É uma comparação que foi usada para dizer que o inferno é um egoísmo que vai continuar. E o paraíso? O paraíso é um júbilo sem fim. Nós temos, na verdade, você já notou, às vezes tem momentos que a gente tem um júbilo tão grande e que quer partilhar com os outros. É uma realização, é um momento de alegria, não aquela alegria que vem, como falamos, pelo prazer, escravo do prazer. Isso não é alegria, isso é um prazer momentâneo e passageiro. Mas nós, em certos momentos, sentimos algo de muito profundo, que é um júbilo que vem por ter cumprido bem o nosso dever. Voltaremos sobre isso. Tem uma também, o Chico Melo, ele diz assim, já ouvi falar alguém dizer que vai se converter na última hora, dizendo, quando estiver no fim da vida, vou rezar bastante. Agora vou aproveitar a vida. Seria inspirado no Bom Ladrão? Não, o Bom Ladrão, como eu disse, se ele falou isso, ele deve ter tido, se foi crucificado também, deve ter tido delito, deve ter feito delito. Ao final, a justiça decretou justamente a morte na cruz dele. Portanto, ele não devia ser um santinho, né? Bem, eu respondo assim, a gente morre como vive. Eu posso dizer isso. Até esta semana atendi umas pessoas
E é curioso que os parentes dizem, padre, ajude este nosso parente a morrer, porque ele só pensa em coisas materiais, ele não sabe que, você pergunta onde é que foi o dinheiro, onde é que foi. Eu sempre vi que a gente morre como vive. Uma pessoa que sempre pensou nas coisas materiais, antes de morrer, não morre assim, pensando nas coisas de Deus. Aliás, já teve, sabe, Chico Melo, já teve um caso de um fazendeiro aí que desprezava, assim gozava de todos aqueles que iam na igreja. Ele dizia, eu no final rezo um ato de contrição, faço como um bom ladrão. Jesus, lembra-te de mim, estou arrependido. Última minha palavra, Senhor, tende piedade de mim. Mas não foi assim. No momento de enchente, passando o rio com o seu cavalo, o cavalo tropeçou e caiu, e o fazendeiro o que disse? Vá para o diabo, você e eu, vá para o inferno. Bem, isso aconteceu várias pessoas, inclusive posso dizer-te, Chico, que eu ultimamente acompanhei um caso, um acidente de carro. Ela muito religiosa, e ele, um homem, talvez nunca chegou a uma fé, aliás, extremamente materialista, até fazendo gozações da esposa, muito religiosa. E é interessante, esta esposa me contou, era um acidente muito grave, e ela estava ao lado do marido no carro, aparentemente não parecia, sabia que devia estar machucado, mas o marido disse, tudo acabou, só isso. Ela conseguiu sair, estava num barranco lá, e conseguiu chegar à beira, ao asfalto, foi levada no hospital, etc. E não sabia que o marido tinha falecido logo depois. Ela me dizia, padre, sinto muito, meu marido, embora a situação fosse tão grave, eu estava orando, e ele dizia, tudo acabou. Acabou. Uma vida sem fé chega a este ponto. Tudo acabou. Então nós, como cristãos, vamos nos preparar para o momento da morte. Vamos fazer uma oração final. Tem mais alguém? Diga. Elza, irmã do Antoninho, eu acho, né? Certo. Ela diz, Padre João, quem não é batizado, quando morrer, como será julgado? Bem, sobre isso, Elza foi exagerado, diz, quem não é batizado. Na verdade, quem não é batizado, porque não conhecia o cristianismo, mas ele seguindo a própria fé e seguindo os mandamentos da lei de Deus, vai no paradiso de chinelo, porque foi, no fundo, nós chamamos isso o batismo de desejo, implícito. Então, aquilo que foi sempre dito, talvez vendo no batismo quase uma magia, é quase um passaporte para o céu, como aqueles que faziam às 9, primeira sexta-feira do mês, diz, depois eu posso pintar e bordar, porque já tenho o passaporte para o céu. Nada disso. Então, eu posso dizer, Elza, que não existe acima uma magia. Recebeu o batismo, vai para o céu. Mas também não existe, não foi batizado, não vai para o céu. Não. Existem estas pessoas, depende do interior, das intenções. Então nós iremos ter muitas surpresas. Às vezes pessoas que nós, até batizados, pensamos, este aqui vai ter um lugarzinho para o céu, mas
não vai ter não, se ele não seguir os mandamentos da lei de Deus. Vamos fazer o nosso canto do Magnificat, como sempre fazemos. Bem, eu quero pedir também a vocês orações especiais. Nós hoje o dia inteiro tivemos palestras, teve a Assembleia dos Padres aqui em Guarapuava, ainda continua amanhã. Peço vossas orações. Graças a Deus estavam quase todos presentes. Foi meio cansativo. Eu também hoje estou assim meio... Porque foi uma bateria de palestras, de reflexões, mas rezem, porque os padres precisam também, periodicamente, de parar, pensar, não só pregar aos outros, mas eles também meditar. Nós vamos, então, cantar este canto, o Magnificat, na página 80, né? E vocês acompanham, viu? Elza, quem é o outro? Chico Chico Melo, Melo. Margarete. Margareta fazia A Margarida também está. Mas que bom, Margarida. Acompanha a Margarida. A Margarida é uma que virá, é uma nordestina que está lá em Minas Gerais, está feliz da vida, porque Minas Gerais é um negócio assim, mas eles estão um pouco atrapalhados. Diz, você vai na frente e diz, só aí. E depois o senhor pega à esquerda. Depois, mais adiante, pega à direita. Eu sou muito interessante. É um país muito, muito religioso, viu, queridos mineiros? E nós aguardamos a Margarida. Vocês sabem o que isso quer dizer, Margarida? Pérola de Deus. Palavra mais bonita. Vamos então cantar. Vamos fazer o soleníssimo. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estão cansados ou não? Eu realmente hoje, com esse negócio e não dormi durante as palestras. Quando de vez em quando vinha um padre assim, me cutucava,
Padre João, não fique cochilando, não faça a meditação. Ele diz, mas não estou acordado, estou bem perto do bispo. Vamos receber esta bênção final e repito, né? Reze muito pelos padres. Éramos em 70 hoje, um número grande, número muito bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos, pelo ministério da Igreja, por intercessão de Nossa Senhora, o Deus de toda ternura, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave. Amém. Aleluia.